Quem participa hoje aqui com a gente é a querida Cristina Trovó, nutricionista. Cris, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Alegria ter você aqui, até porque é um assunto muito bacana. Nós vamos falar de nutrição, alimentação com as crianças. Então, você que está em casa, você que é de Ribeirão, toda a região, pode enviar suas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Aqui, a Cris está aqui para respondê-las, tá? 16 99791 3869. Cris, a gente começa aqui com a pergunta da Regiane de Sertãozinho. Ela diz que a partir de qual idade a mãe pode começar a inserir outros alimentos além do leite materno? Olá, a partir do 6º mês. É importante o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de idade. A partir daí, nós começamos com as frutinhas, né? Numa pequena frequência, ainda priorizando o aleitamento. Tá, e essa frutinha, Cris, é legal a gente falar, é aquela raspinha que você faz com a colher ou você dá o pedaço mesmo? Não, no início nós iniciamos com o suco e uma fruta de cada vez para que a criança possa sentir o paladar daquela fruta. E é muito importante não misturar, né? Inicialmente, a gente começa com os líquidos e depois a gente vai evoluindo para o pastoso, que é a frutinha raspada, e depois para o sólido. Tudo com a criança tem que ser gradativo. Tá. E essas frutas, dê alguns exemplos de quais? Por exemplo, quais a mãe deve evitar, por exemplo, nesse início? O começo sempre deve ser, por exemplo, com laranja-lima, a pera, a maçãzinha. As menos ácidas, né? Porque a laranja-lima é menos ácida do que uma laranja-pera, por exemplo. E por fim, a gente vai colocando aquelas frutas que são como, por exemplo, um abacate, que tem mais gordura. Pode entrar, mas o começo sempre é com essas menos ácidas. Muito bem. Olha, a Adriana aqui de Ribeirão Preto, Adriana, obrigada pela sua participação. Ela disse que a filha dela tem 7 meses e ela tem dúvida, por exemplo, quanto de água ela tem que dar, como que é feito esse cálculo, se é a mesma coisa que a quantidade que o adulto tem que ingerir. Enquanto o aleitamento materno é exclusivo, não há necessidade de se administrar água para a criança. A partir do momento que nós entrarmos com as frutas, é necessário administrar água. E eu digo assim que deve ser ad libitum, quer dizer, à vontade da criança. Não existe um cálculo, não existe uma coisa assim tão formal no dia a dia em casa. A hora que a criança tomar, ok. Se ela não quer, não força, né, Cris? Isso, rejeitou, a gente deixa pra lá. Perfeito. Olha, a Juliana, também de Sertãozinho, ela diz o seguinte, a papinha, ela faz a papinha para a criança dela. Ela tem que ser preparada diariamente ou ela pode fazer e armazenar? No caso da criança, é melhor fazer diariamente. Pode armazenar, pode até congelar. Mas sempre que nós fizermos o alimento na hora, esses nutrientes estão sendo melhor preservados. Porque há uma perda pequena de nutrientes quando nós conservamos na geladeira, mas ela existe. Então, eu acho que assim, até quando a gente prepara com antecedência, devemos ter o cuidado de preparar coisas diferentes. Não servir todos os dias com o mesmo paladar. Na introdução de alimentos, nós temos que variar para ampliar o leque do paladar da criança, né? Para ser uma criança que come de tudo quando adulta. Tá. E o que é legal? Dê um exemplo para a gente, Cris, do que colocar, por exemplo, nessa papinha. Olha, nós temos que colocar um cereal, que por exemplo pode ser o arroz, uma leguminosa, que antes do 7º mês deve ser o caldinho do feijão, né? Porque o grão vai entrar mais para frente. Um pouquinho de carne, né? Pode ser com uma carninha moída, um franguinho. Isso vai variar muito com a idade da criança, porque, por exemplo, o peixe só a partir do 1º ano de idade. Então, cereal, leguminosa, fonte de proteína e não esquecer de colocar legumes e até mesmo as folhas. Por exemplo, uma alface
na hora de preparar a papinha do nosso filho. E quando as crianças elas estão crescendo, os pais são exemplos, né, Cris? Com certeza, com certeza. Fica, você quer que eu como tomate, mas você não come tomate? Não tem isso? Eles aprendem muito no visual, né? Não é no ouvido, é no visual. É verdade. Olha, a Juliana de Colina, ela pergunta, eu não consumo alimentos com lactose e glúten. Eu posso eliminá-los da alimentação do meu filho? Pode, Juliana, pode sim. Até mesmo porque tem crianças que também não podem com esses alimentos, né? Mas é preciso ter muito cuidado. Eu diria para você evitar os industrializados, porque uma coisa comum é quando se tira o glúten, consumir produtos industrializados. É preciso fazer uma substituição correta, por exemplo, no lugar do macarrão, colocar o macarrão de grão de bico. No lugar do pão de farinha branca, colocar um pão de farinha de amêndoas, por exemplo. Então, você deve ser, Juliana, bem orientada para não faltar nenhum nutriente. Por exemplo, o cálcio, né? Quando você retira o leite, no caso da lactose, é importante não introduzir coisas industrializadas e cuidar, né? Para ter esse equilíbrio. Solange de Cravinhos, a gente percebe sempre, né, Cris? A mãe que fala assim, ai, meu filho, eu acho que ele tá com fome e taca comida na criança, né? Ai, a Solange de Cravinhos faz uma pergunta muito legal aqui. Como saber se meu filho está comendo o suficiente? Que ele não está passando fome. Ai, Solange, é uma questão assim que a gente fica insegura quando é mãe, principalmente de primeira vez. Mas respeita o paladar do seu filho e a sensação de saciedade dele enquanto ele não estiver comendo guloseimas, né? Se você não oferecer sucos, que é uma coisa assim que eu vejo que as crianças acabam tomando muito suco e leite, que isso atrapalha uma boa refeição. Se ele não estiver consumindo suco e leite em excesso, respeita a sensação de saciedade da criança. E também fica de olho. Será que ele está desenvolvendo bem? Está crescendo? Está ganhando peso? Esse é um parâmetro importante que a gente deve observar. Adriana de Jardinópolis, ela diz o seguinte, o filho dela tem 8 anos e ela consome muito café, né, na casa dela. E o filho também toma, diz que ele adora, ele consome 3 xícaras por dia. Se isso pode ou é um sinal aí para ela se preocupar, ficar alerta? O café ele tem vários benefícios, porém a gente tem que observar no caso do café se esse filho é agitado, se ele dorme bem. Se for uma criança que é agitada e muito irritado, ou que tem insônia, um sono picado, eu não daria tanto café, eu daria menos e em especial no começo do dia. A partir das 3 da tarde não daria. E também observaria uma outra questão. Esse consumo de café está fazendo com que ele não coma frutas? Porque quando ele toma café, se ele deixar de comer alimentos nutritivos e importantes, aí nesse caso está atrapalhando, né? Mas não tem mal nenhum. Perfeito. Olha, tem aqui também o Eduardo, ele diz o seguinte, refrigerante, produtos diet, light, são indicados para crianças. Eduardo, por favor, não dê nenhum refrigerante, nem normal, nem diet, nem light para o seu filho. Eduque para não ter que reeducar, porque a obesidade hoje, ela está muito presente, não só a obesidade como o sobrepeso nas crianças. Eu já vejo crianças com pressão alta, com colesterol, e isso aparece em função do ambiente, da má alimentação. Refrigerante não é legal, Eduardo. Vamos usar outras opções. Gente, ó, puxão de orelha e tudo que é saudável, né, Cris? Influencia muito no crescimento e naquilo que hoje criança, depois como adulto vai consumir também no seu dia a dia. A gente vê um índice absurdo de obesidade em crianças. Nós temos aqui, ó, a Cris trouxe o prato ideal para a gente. Tem muita pergunta aqui, mas não vai dar tempo. Para dar uma dica para você, né, Cris? Que é o quê? É o que a gente tem que consumir? Para finalizar, assim, a gente gostaria de dizer que o prato ideal ele deve ter folhas, em especial folhas verdes escuras, legumes. Aqui, Cris, naquela câmera ali. Isso, perfeito. Desculpa. Isso, perfeito. Legumes, um tipo de carne ou peixe ou ovo, o cereal e a leguminosa. Esse é um prato equilibrado, é o prato ideal. Perfeito. Então repete para a gente, Cris. Olha lá. Então nós vamos ter folhas, em especial folhas verdes,
legumes coloridos, tudo que for cru, melhor consumir cru, fontes de proteína, que seria carne, leite ou ovo, feijão ou leguminosas e os cereais. E é importante a gente falar, Cris, para a gente finalizar esse bate-papo, se você tem alguma dúvida, procure um profissional, para de ficar pesquisando na internet, alguma dúvida sobre isso, porque tem muito essa questão individual, não é, Cris? Com certeza, a internet aceita tudo, né? Se as pessoas buscarem algo na internet, tem que ser alguma fonte de referência. E a questão individual, ela é fundamental, porque toda a resposta vai depender do contexto, da individualidade bioquímica daquela criança, daquele adulto. Perfeito, Cris, obrigada, viu, como sempre, colaborando muito. Lembrando que, olha, esse bate-papo vai também para a página do Facebook do SBTRP. Entra lá para depois você compartilhar com os amigos também. Obrigada, Cris, um beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Beijo. Cristina Trovol, hoje nutricionista, conversando sobre alimentação infantil.